Pronto, parece que está gravando. Bom dia. 7h06. Bom dia de uma quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. Hoje, uma data muito especial para mim, para minha família, que é o aniversário da minha fofíssima sobrinha Alice. Alicica, como eu chamo de Lica. Minha Lica Ripilica, minha fofinha, filha do meu irmão amado Mauro, da minha cunhada queridíssima, minha irmã Elza, irmã do meu fofo e estudioso e aplicado sobrinho Ivan. Uma família que eu amo muito, que representa muito para minha vida e que vive das conquistas, do esforço deles. Bom, já lá faz 21 aninhos de idade. Daqui a pouco mais tarde irei mandar um recado para ela, um beijo para ela. Vamos, Ninho, vamos lá, filho, você consegue. Ele tem um problema com seta, né? Ele não precisa. Então, fica aqui registrado o meu é 7/6, né, que eu saí, né? Foi 7/6. Meu carinho, meu amor pela minha fofíssima sobrinha. Tem um problema mesmo com seta, hein? Vai andando e sei lá, eu vou parando, virando. Nossa mãe. Fica aqui meu registro do meu carinho pela minha fofíssima sobrinha. No dia 31, o meu fofíssimo filhote fará 12 anos. Que medo, como passa rápido. E o Google Fotos todo dia me traz lembranças, recordações dele pequenininho. Enfim, um privilégio, né? Um privilégio ter tantos registros. Tantos registros, né? Bom, eu vou publicar esse primeiro vídeo do caminho da minha casa até o meu trabalho. Eu tenho vindo desde quarta-feira da semana passada para o trabalho de moto, todos os dias ininterrupto. E nunca publiquei nada, eu só estou gravando por segurança, né? E hoje eu quis conversar um pouco, para deixar registrado, falar um pouco. Se você pegar vídeos de 2017, 18, que eu fazia aqueles vídeos que demoravam, né, 40 minutos, que era o período que era onde eu vou, cara, tô louco, que era o caminho lá para Santa Cruz, Bosque da Saúde, que eu trabalhei durante 5 anos, lugar que eu tenho muito carinho e ainda tenho vários contatos. São contatos profissionais, né? A não ser um contato que é meu irmão, meu querido amigo, responsável por tanta coisa boa na minha vida, Marco Vitor. E enfim, trago excelentes recordações, mas esse caminho aqui
Ele é um caminho muito mais rápido, muito mais, vai dar 27, não, leva de 25 a 30 minutos o caminho. E só leva tudo isso porque o caminho é um caminho por dentro do Taboão ali, que é um caminho meio chatinho. De carro eu cheguei a levar 1 hora esse trajeto. E agora que eu tô com a motoquinha, facilitou muito, muito, muito. Bom, vamos falar. Tava viajando em pensamentos, né? E falar sobre o que as pessoas às vezes não querem entender ou não aceitam críticas do lado de quem ideologicamente compactuam as ideias. Nós estamos vivendo um ano de eleição, não vai ser fácil, porque, cara, é muita sujeira que acontece, muita sujeira. E eu já deixo aqui claro que a maior parte da sujeira, das mentiras, das fakes, vem da extrema-direita. Mas eu quero falar sobre aqui, o nosso chão de terra, né? Pisar no chão aqui. E, caramba. De vez em quando ela morre, cara. De vez em quando a motoca morre. Mas, enfim, também tem coisas erradas do lado que eu mais me identifico, que é a esquerda. Primeira coisa que eu me posiciono eu tenho uma visão mais socialista, eu sou mais propenso a apoiar governos que têm uma visão mais social, uma visão de ajudar mais a população mais pobre, eliminar problemas na base da sociedade. São trabalhos voltados a um Estado mais forte. Eu sou a favor de um Estado mais forte? Na atual circunstância do nosso país, sim. Pode ser que mais para frente a gente não precise ou eu não ache interessante ainda um Estado tão equipado? Pode ser. Agora, existe muita hipocrisia quando você fala em Estado forte e em Estado fraco. Muita. Muito erro de interpretação que leva a população a acreditar em coisas que, na minha opinião, estão erradas. Primeiro, eu não acho o empresário, o mauzão, o vilãozão das coisas. Oh, meu Deus do céu. Tá difícil esse morre da moto, né? Bom, eu não sou um cara que, ao trabalhador tudo, ao empresário nada. Só que eu não acho, só que assim, eu concordo com medidas que visam a proteger o lado mais fraco da história, que é o empregado. O empregado entra com sua força de produção para gerar o lucro da empresa, para gerar a movimentação financeira que garanta o pagamento do seu salário e o cumprimento das leis trabalhistas. Mas o que acontece nessa dualidade aí que a gente observa quando você fala, por exemplo, da escala 6x1? Cheguei a dar uma esbarrada ali no retrovisor do mano ali. Às vezes eu faço isso. Ontem eu fiz e o cara ficou bravo. Por exemplo, isso. Vai acabar com a economia. Não vai. Não vai. Tá? Não vai. Vai diminuir lucros. Para a grande maioria, para a enorme maioria,
Claro que vai afetar uma pequena empresa. Se você está falando de um estabelecimento pequeno que tem 2 ou 3 funcionários e que funciona de segunda a sábado, ou ele dá folga ao funcionário no sábado, ou ele paga hora extra dessas horas trabalhadas. Afeta, sem dúvida alguma. Mas eu acho que dá para planejar isso de uma forma melhor. Também existe forma. Para essa empresa de 2 ou 3 funcionários, dá para sentar com todo mundo, com os 2 ou 3, e falar assim, cara, aqui vai me impactar, aqui. O que dá para a gente fazer? Uma escala? Eu quero 2 aqui trabalhando comigo no sábado, porque sábado é o dia de maior movimento, e um folga, tá? Esses 2 que vão trabalhar na semana, um não vem na segunda e o outro não vem na sexta. Pronto. Eu dei uma folga a mais, eu dei 5 dias de trabalho. E o que vier, o que não vier, ok, na próxima semana ele estará escalado. E fazendo da mesma forma, folgando um dos dias da semana. Você deu 5 dias de trabalho, você não tem um impacto enorme, não é nenhum. Deus nos acuda, tá? Então eu já dei uma explicada sobre a pessoa que terá mais impacto nessa situação, certo? Agora, para o grande empresário, para o médio e grande empresário, não. Isso aí dá para resolver com tranquilidade. Talvez um pouco parecido com o que eu falei, e eu não sou nenhum gênio, isso não é inventado por mim, eu não vou lá no Congresso dar essa dica. Com toda certeza essa dica já foi dada e isso já está sendo pensado. Então, vamos parar com o impacto, com a ideia de que o impacto na economia vai ser gigantesco, o Brasil vai quebrar, os empresários não vão conseguir e não sei o que, certo? Porque o que acontece? Governos de esquerda, a gente só teve 2, né? A gente só teve o Lula e a Dilma, até agora. Não teve outro. E é uma pena que a gente só tenha tido esses. Não tenha uma visão mais moderna, mais conciliatória. Embora eu acredite que mais conciliatório que o Lula seja difícil. Ele realmente é um cara que tem habilidade em negociar. Nem olhou, foi mesmo. Tá, mas governos de esquerda são governos, bonita, hein? Suzuquinha bonita. São governos que têm uma visão, uma ação principal voltada para a população mais carente, para o lado mais fraco dos trabalhadores, para o lado que pode ser mais enganado. Governos de esquerda são odiados por praticamente todos os empresários, com raras exceções. Com raras exceções. Acho que vai abrir agora. Não, abre para os pedristas. Justamente porque sempre tem uma implementação de algumas leis que geram um impacto financeiro em todos os empresários. Todos. Um pouco para uns, mais para outros e assim por diante. Quando entra um governo de esquerda, você tem ampliação da licença maternidade, agora a ampliação da licença paternidade, você tem
estabilidades criadas para um ou outro caso. Eu sou da área de RH, filho. A gente realmente tem que dar muito trabalho, todos os detalhes das negociações sindicais, da implementação de direitos e assim por diante. Agora a gente já está falando da NR1, em suas etapas, na sua segunda etapa, se eu não me engano, que visa combater ou equalizar a situação de exploração intelectual, psicológica sobre os funcionários. Isso é bom, mas tem que se tomar cuidado. Se for usado de forma incorreta, vai estragar uma lei que tem uma excelente intenção. Então o que acontece? É isso. E aí o que acontece? Poxa, tem mais empregado ou patrão no Brasil? Tem mais empregado. Ponto. Tem mais gente que trabalha para menos gente. Só que o que acontece? Os governos de direita, eles são muito mais pró-patrão. É aquela coisa de... Nossa, o solzão tá pesadão, hein? Eles são aqueles governos que afrouxam leis da relação entre patrão e empregado. E aí fica mais fácil administrar. Mais fácil aumentar as margens de lucro. Isso não é ruim ou bom, gente. Isso é as pessoas correndo atrás das oportunidades. Se a lei afrouxar, o empresário vai, com exceções, vai usar desse afrouxamento para aumentar seu lucro. Simples assim, tá? Então, o que acontece? Mas aí você vê tanto equilíbrio, tanta dualidade nessa forma de pensar, que seria fácil você olhar e falar assim, não, num país onde 70% da população é trabalhador e 30% da população é empresário, é herdeiro, é empresário, qualquer outra coisa, não tem o que pensar. As propostas de esquerda mais socialistas, elas serão sempre vencedoras na linha política. E não é assim. Por que não é assim? Porque existem duas linhas articuladoras que equilibram e muito esse jogo. A primeira linha é o próprio empresário. O Congresso Nacional, os veículos de comunicação são dominados por lobby. O que é lobby? Lobby é um interessado financiar um deputado para ele representar os seus direitos lá na Câmara. Simples assim. E isso acontece praticamente em 100%. Em 100%, com raras exceções, das campanhas eleitorais. Deputado, um senador, essas pessoas são financiadas, a campanha deles é injetado um dinheirão de grandes empresários. E aí eles estão lá, você acha que ele não vai tentar dar um jeitinho de tentar convencer o público eleitor dele de que o interesse do empresário que o financiou, dos empresários que o financiaram, estejam certos e assim por diante? Você entendeu onde eu já quero chegar, né? Então, essa conversinha de que o trabalho enobrece o homem está na Bíblia. Já vou chegar nesse ponto. Ela é muito bem orquestrada, tá? Inclusive numa população que tem tão grande devoção religiosa, né?
Então, explica-se aí, tá? Existe um discurso muito bem orquestrado por pessoas mais poderosas e normalmente empresários, grandes empresários, para que a população, que o senso crítico é muito baixo, que o nível de formação de opinião própria é muito baixo, eles sejam convencidos. Simples assim. O cara tá lá no trampo dele, se ralando que nem um louco, 6 por 1, e ele simplesmente defende o patrão, defende que não precisa de um dia a mais para descansar. Ele está convencido de que se isso acontecer, ele vai perder o emprego dele. Você entendeu? Essa conversinha de que os patrões as empresas vão embora do Brasil se isso acontecer. Não, elas não vão. Na Europa, praticamente tudo é 5x2. Tá? E eu estive lá para falar para você que funciona, tá? Funciona. Tem gente lá que trabalha 6 por 1? Evidente que tem. Claro, lógico e evidente que tem. Mas o número é muito menor. Muito menor. Normalmente são estrangeiros, tá? Tentando uma vida melhor no país. E a segunda linha é a linha evangélica. Os governos de direita, eles contam com um apoio gigantesco da linha evangélica. Gigantesco. Eles são muito apoiados pela linha evangélica, pelas grandes igrejas, pelos grandes pastores, pelos pastores mais poderosos. E é um poderio muito grande, muito grande. Pode ter certeza que tem um interesse grande de se manter o poder das igrejas evangélicas. Elas representam uma válvula de escape para dinheiro não declarado. Eu não vou ser hipócrita aqui. São todas? Provavelmente não. Mas das grandes, eu digo que uma grande maioria se aproveita disso. É usada, inclusive, politicamente para isso. Tá? Na semana passada, pousou um avião vindo de Paraíso Fiscal, que tinha o presidente da Câmara e do Senado, entre outros políticos, e um empresário, em um avião de um empresário que estava também no voo, dono de bet, tá? Dono de tigrinhos. Foi filmado que eles passam por fora da cancela de detecção de conteúdo. Foi filmado. Ninguém está falando nada. Está falando muito pouco em relação a isso. Tá bom? Todo esse envolvimento é muito facilitado pelas igrejas, pelas grandes igrejas evangélicas. Tá? E aí fica difícil competir, porque a influência que esses grandes pastores têm na política e no convencimento da população é muito grande. Muito grande. É uma influência assustadora, porque você está lidando com alguém que não vai na igreja para uma comunhão espiritual. Você está lidando com alguém, e isso não é menosprezar, é lamentar que isso possa ocorrer. Mas você está lidando com alguém, é um tipo de fiel que vai lá e é incentivado por interpretações bíblicas específicas. Ele é influenciado a ser submisso e a seguir a opinião do líder religioso. São pessoas que perguntam para o líder religioso
se ela pode ir no banheiro antes das 6 da manhã. Que perguntam para o líder religioso se pode permitir que o filho faça faculdade. E algumas dessas igrejas incentivam a não fazer, tá bom? Povo com estudo é mais difícil de ser controlado, é mais difícil de ser influenciado. Então fica essa troca de o político defende a igreja evangélica porque ela permite muito tráfego de dinheiro não declarado. Eu acho que eu não verei nessa vida isso mudar, essa questão, essa relação mudar. Existe muito o líder evangélico, não só evangélico, tá? Mas o líder evangélico, ele é alguém que precisa do apoio político para manter o seu poder, manter a sua influência e aumentar suas posses, seus direitos, sua influência. Então é disso que eu estou falando, cara. Existe muito interesse no meio e uma massa aqui embaixo, que eu não sou superior a ela. Eu só tive mais sorte em, sei lá, ler essa situação de uma forma mais crítica. Nós temos uma situação onde vários lados poderosos lá em cima manipulam através das mídias, da internet, manipulam a massa de manobra, que é a população, que sempre será incentivada a continuar submissa, continuar ignorante, continuar na dependência do seu político, do seu líder religioso. E a gente lamenta, né? Ah, mas isso só vem da direita? Não. A manipulação da massa, ela é feita por qualquer político para manter a sua hegemonia política. Simples assim. Deixo aqui claro, eu prefiro a linha, no cenário em que nós temos, eu prefiro a linha da esquerda no Brasil nesse momento. Isso quer dizer que todos os políticos de direita, conservadores, sejam ruins, sejam maus, vão prejudicar? Não. Eu vou dar um nome aqui para você, Soraya Tronic. Eu não sei de onde apareceu essa criatura. Eu sei que eu sou muito fã dessa pessoa. Vamos ver se eu consigo colocar aqui hoje. Se eu não conseguir, eu vou fazer a volta lá embaixo. Deixa eu ver como é que tá aqui, se o carinha tá aqui, porque ontem o guardinha mandou eu, discretamente mandou eu sair. Vamos ver se hoje eu consigo. E é isso, gente. Foi uma breve explicação. Esse foi o caminho do meu trabalho, ali naquele prédio, no 15º andar é que eu trabalho. E vamos embora, vamos correr.